Hoje seria impossível não mencionar o caso de racismo ontem envolvendo o jogador brasileiro Vinícius Júnior, que é um jogador do Real Madrid e que estava numa partida contra o time de Valência. E aí o que a gente viu, né, foram cenas desprezíveis, cenas, inaceitáveis de torcedores do Valência chamando o Vinícius de macaco e outros ataques, né, outros insultos racistas contra o Vinícius. E depois disso também houve ali um desentendimento no campo, ele levou um mata-leão de um outro jogador e depois, né, quando ele foi se manifestar na internet, quando ele foi criticar, o teor racista dos ataques, o absurdo que foi tudo que se deu ontem, daí o presidente da La Liga, que é esse campeonato que estava se dando, ele foi defender os torcedores e foi criticar o Vinícius. Então, assim, a situação foi bem feia ontem, bem inaceitável, de fato, assim, é revoltante, principalmente porque a gente fala de atos gravíssimos e que deveriam ser punidos. Esses torcedores deveriam ser punidos, o time deveria ser punido, porque não deveria haver lugar para racismo nos campos de futebol. Ainda mais pensando, né, que alguns dos grandes jogadores da história da humanidade, da história do futebol, eram negros, eram brasileiros, muitos deles, né, basta pensar no Pelé, que faleceu recentemente. A gente fala de uma longa tradição de grandes jogadores negros, então assim, é simplesmente mais um ato inaceitável de ignorância e de preconceito. E aí, eu quero falar hoje um pouco aqui, não sobre dados, estatísticas, mas sobre a minha experiência individual na Espanha. Eu moro há muitos anos na Espanha, né, acho que ao todo aqui mais de 10 anos morando na Espanha, e aí eu quero contar um pouquinho sobre como é, né, morar nesse país e o que a gente presencia nesse sentido, né. Inclusive, dias atrás eu fiz um vídeo sobre xenofobia em Portugal, e aí muitos portugueses ficaram revoltados, né. Ah, quero ver você falar sobre xenofobia na Espanha, isso você não fala. E eu já falei em várias circunstâncias, então assim, não é um caso que eu nunca mencionei aqui no canal, eu já falei da minha experiência vivendo na Espanha, então assim, não é algo que eu não aborde, inclusive é um ponto que me preocupa, porque em todos os países que eu morei, e já foram vários, né, já morei nos Estados Unidos, já morei na Argentina, já morei na Itália, já morei na Espanha, depois morei em Portugal, morei no Reino Unido, passei por vários países da Europa durante 2 anos, voltei para a Espanha e em todos os países que eu vivi, em todos os países por quais eu passei, existia racismo e existia xenofobia. Então assim, não é um preconceito exclusivo da Espanha, mas nesse caso em particular tem visibilidade porque se trata de um jogador brasileiro e isso nos diz diretamente, né? É um cara, né, que está lá, um jovem jogador, super talentoso, um dos melhores jogadores da La Liga, se não for o melhor, e sofrendo esse tipo de preconceito é inaceitável e nos toca pessoalmente. Mas o fato é que em todos os países por onde passei, há xenofobia e há racismo. O racismo a gente tem que pensar, claro, que é esse processo, né, de construção de um imaginário de que os brancos seriam superiores aos negros e se deu principalmente como consequência do colonialismo. Então, assim, é o contato entre povos europeus com povos indígenas e depois também com a escravização dos negros, e isso vai criando, inclusive, teorias pseudocientíficas para justificar uma falsa superioridade do branco sobre o negro, quando na verdade se tratou de uma superioridade bélica, né, assim, de poderio bélico, de poderio de exploração, de poder subjugar esses povos e oprimir esses povos. Então essa mentalidade racista, ela existe, ela perdura durante muitos séculos. Na Europa é diferente a manifestação do que é na América, nas Américas, né, Estados Unidos, Brasil, porque na Europa não houve essa tradição, né, falando aqui em continente europeu, não houve essa tradição, recentemente pelo menos, de escravidão. A gente tem que pensar que a América, o Brasil, os Estados Unidos, outros países da América Latina ou América do Norte, eles foram países fundamentados na escravidão. Eu estou lendo um livro aqui bem interessante, relendo na verdade, que é um livro chamado Silence in the Past, que em português deve existir, Silenciando o Passado, e o autor é o Trujillo, que é um autor haitiano, negro, e ele vai contando no começo, né, logo no começo do livro, como é feito esse trabalho de compreensão da escravidão, né, porque ele fala muito sobre o Haiti e sobre uma revolta que houve no Haiti, uma guerra de independência do Haiti contra a França, e que foi realizada e executada e concretizada por negros. E isso foi silenciado na história da compreensão das independências dos países latino-americanos, né. Durante muito tempo, a história do Haiti não era contada porque havia esse teor racista, né? Como é que negros podiam ter se libertado por conta própria sem intervenção de uma outra potência ou de algum líder branco? Como é que eles fizeram isso e como é que eles organizaram a sociedade depois disso, enfrentando uma potência imperialista como era a França da época? Então, ele conta, né, como no final das contas, se a gente for compreender a América, a questão da escravidão, ela é estruturante da formação desses países, né, da formação dessas culturas. Então não tem como separar escravidão dos países como o Brasil ou como o Haiti, por exemplo. E isso é possível separar quando se trata da Europa. Por mais que houvesse enriquecido e feito rios de dinheiro
com a escravidão, não havia instituição de escravidão diretamente nesses países. Então a relação estrutural entre as classes mais baixas, ou os estrangeiros, ou os negros, é diferente do que se dá no Brasil. Mas não quer dizer que não exista racismo. Existe racismo, são povos muito racistas, os italianos são racistas, os portugueses são bem racistas também, os espanhóis são muito racistas. A França tem uma relação diferente com a raça e com a etnia, que é bem importante compreender também, mas também no Reino Unido a gente pode ver isso. Essas manifestações são muito comuns. Inclusive, basta pensar, por exemplo, alguns anos atrás, quando houve um jogo do Chelsea na França, em Paris, que eles estavam no metrô francês e uma cena viralizou que eram eles expulsando um cidadão negro francês, né, um francês negro, expulsando no metrô e gritando o cântico que nós somos racistas e temos orgulho disso. Essa é uma questão que não é muito confrontada em grande medida. Eu acho que a Espanha está com dificuldades de lidar com essa questão nos estádios. Eles estão tentando, sabe, fazer vista grossa, botar panos quentes nessa história, evitando realmente mergulhar nesse tipo de temática, mas o fato é que cada vez mais faz tornando evidente e não dá mais para negar, né? Não é o primeiro caso que envolve Vinícius Júnior, ele já sofreu preconceitos, já foi alvo de ataques racistas em outras circunstâncias e isso tem escalado, tem piorado, né? Em todas as partidas aparentemente que ele vai, tem insultos racistas contra ele, então realmente é algo que merece essa visibilidade porque é, na verdade, o ponto de virada, ou pode ser um ponto de virada, para que a sociedade espanhola se olhe no espelho e comece, pouco a pouco, a rever esses conceitos. A gente tem que pensar que na escola, né, assim, pensando na formação dos alunos espanhóis, há uma tentativa de evitar esse tipo de coisa. Meu filho está na escola agora, tem 10 anos, em algumas circunstâncias houve situações nas quais os professores tiveram que intervir e fazer, sabe, uma conversa com os alunos para enfrentar racismo ou xenofobia ou outros preconceitos. Então, assim, é um esforço que é feito na escola. A gente tem que pensar que hoje em dia, por exemplo, tem um governo na Espanha que é de esquerda, um governo do PSOE, Partido Socialista Obreiro Espanhol. Então, assim, a gente pensa que esses partidos de esquerda, eles estão de fato enfrentando esse tipo de preconceito, assim como em outros países, em outras nações, que é o enfrentamento de muitas esquerdas por aí, né? Só que, por outro lado, também há um crescimento, e houve um crescimento em muitos países europeus ao longo dos últimos anos, da extrema-direita. Quando a gente fala do Bolsonaro, por exemplo, ou do Trump, não são fenômenos isolados. Isso tem a ver com um processo global de retorno a certos valores do passado e também de perpetuação de certos preconceitos também, históricos, né? Então, nesse sentido, esses partidos, esses grupos extremistas de direita, eles são extremamente xenófobos, eles são muito preconceituosos, são racistas, e também a Espanha e Portugal, que durante um bom tempo foram isolados disso, né? Conseguiram se blindar contra a ascensão da extrema-direita, de alguns anos para cá, viram crescendo também esse discurso. É curioso, né? Porque assim, esse movimento de extrema-direita, ele se populariza, ele começa a tomar atração na Hungria e em países, alguns países do leste europeu, mas também Holanda, Áustria, e foi se espalhando. E a Península Ibérica, onde fica Portugal e Espanha, havia conseguido se proteger durante um bom tempo. Mas agora, por exemplo, já existe um partido em Portugal, que é o Chega, que está ganhando voz contra imigrantes e outras minorias, e também na Espanha você tem o Vox, que é um partido de extrema-direita também, e que tem esse discurso, que tem conseguido muitos postos no parlamento e também em outras esferas políticas. Então, é preocupante sim, porque a gente tem visto, né, esse embate que se dá, esse embate entre valores, entre civilização e barbárie em grande parte, esse embate que se dá entre certos valores civilizatórios, progressistas, e certos valores reacionários, retrógrados, esse embate se dá. Então, assim, não dá para dizer que toda a sociedade portuguesa, por exemplo, é xenófoba ou racista, e nem sequer que toda a sociedade espanhola é preconceituosa, racista. Do mesmo modo como o brasileiro também não é toda a sociedade que é racista, xenófoba, homofóbica e assim por diante. A gente tem que pensar que existem esses bolsões, que são grandes muitas vezes, esses bolsões, e que se manifestam e que se sentem legitimadas quando não há o confronto, quando não há o enfrentamento, quando não há punição. Porque aqui o que se trata é de identificar esses torcedores, identificar quem fez isso e punir essas pessoas. Punir o time, como eu falei, punir torcedores, proibir que eles participem dos estádios. E aqui a gente tem que pensar no modo como foi enfrentado, sabe, o hooliganismo, né? O modo como, sabe, as torcidas organizadas, violentas, foram enfrentadas. Aí você tem que punir as torcidas, você tem que punir os torcedores, você tem que evitar que eles possam assistir o jogo. Não há punição mais, sabe, severa para um torcedor do que ele não possa ir para o estádio, sabe, gritar e torcer e, sabe, se manifestar. Então, assim, se não houver punição, esse comportamento vai ser perpetuado indefinidamente. Mas o fato é, sim, que muitas nações europeias são profundamente xenófobas, são profundamente racistas, e isso é um tema que deveria ser abordado com maior
coragem, na verdade, né? De modo que não se tente, sabe, fingir que não está acontecendo. Eu acho que muita gente aí tem agido de modo, na imprensa espanhola também, entre, sabe, políticos espanhóis, de modo a fingir que nada está acontecendo, é normal. É claro também que a gente tem que pensar, né, quando a gente fala de xenofobia, claro, racismo é uma coisa particular, né? Mas quando a gente fala de xenofobia, por exemplo, que está muitas vezes vinculada, né, porque assim, geralmente os imigrantes de países africanos subsaarianos sofrem mais preconceito do que de outras nacionalidades, geralmente a xenofobia ela está ligada a certos grupos mais fragilizados também, né? Então, por exemplo, na Espanha o que você vê é preconceito com latinos-americanos, sabe, bolivianos, equatorianos, peruanos, que são em sua maioria os imigrantes mais pobres que vão trabalhar em Madrid, ou em Barcelona, ou em algumas cidades grandes. Então você percebe esse tipo de preconceito. Você percebe preconceito em grande parte com marroquinos também, ou muçulmanos no geral, né? Imigrantes do norte da África sofrem muito preconceito, e também os negros. Em outros países tem outra dinâmica, tem outra configuração. Em Portugal, por exemplo, os alvos são os brasileiros, são os angolanos, são os cabo-verdianos, ou seja, latino-americanos também nesse caso, mas brasileiros, e também negros da África subsaariana, ou descendentes, né? Então assim, você vai olhando cada país, você vai identificando diferentes dinâmicas, diferentes processos, diferentes ondas migratórias também, que vão formando aquele país, e vão formando essas tensões que se dão entre os nativos, entre os locais e os que chegam, né? Muitas vezes em grandes cidades esse confronto é menos perceptível, inclusive até capaz de haver harmonia entre certos grupos, mas quando você fala do interior, por exemplo, sabe, da vida rural ou de cidades menores, há uma tendência a ser mais hostil ao diferente. Esse é um fenômeno muito curioso que se deu na Europa e nos Estados Unidos particularmente, quando você observa os dados eleitorais desses países, né? O modo como o interior desses países tende a votar mais para partidos conservadores ou reacionários ou extrema-direita, enquanto que nas grandes cidades você tem voto mais progressista, votos em partidos de esquerda. Isso se deu, por exemplo, durante o Brexit, quando o Reino Unido decidiu deixar a União Europeia. Você percebe essa dinâmica. Por exemplo, Londres votou para ficar na União Europeia porque é uma cidade cosmopolita, né? Muitos jovens que querem estudar na Europa e muitos europeus que vão morar lá, enquanto que no interior da Inglaterra você via muitos votos para deixar a União Europeia. E no final das contas acabou ganhando o voto para deixar por uma margem bem pequena. E no trumpismo a mesma coisa. No Trump você observa que grandes cidades votam para democratas geralmente, enquanto que o interior do país, sabe, a zona rural tende a votar mais para republicanos. Então existe essa configuração. O Brasil é um caso à parte. O Brasil é um caso mais complicado de compreender porque você teve grandes centros urbanos que votaram para a extrema-direita, para o bolsonarismo, sabe, em muitas circunstâncias, enquanto que você teve no interior do Nordeste, por exemplo, voto majoritário, sabe, devastador, avassalador para o Lula. Então, assim, é um pouquinho diferente a configuração no Brasil por questões próprias do país. Mas o fato é que a gente observa que esses preconceitos, eles estão aí e eles são explorados politicamente e eles são inflamados para gerar uma sensação de pertencimento a uma nação, sabe? É um discurso de pureza étnica, um discurso de pureza de valores, que geralmente resgata uma história que nem sequer é a história de fato, uma história imaginária que não tem a ver com o mundo real. Mas só para constar aqui, eu já fui alvo de xenofobia na Espanha, que é onde eu moro há anos, então eu já fui alvo de xenofobia na Espanha, já fui alvo de xenofobia em Portugal. Não é algo que me pareça inédito ou inacreditável, o fato é que a gente observa sim isso em muitos países europeus, isso é muito comum, mas certamente não é exclusividade deles. O que me parece surpreendente de fato, e que repito, é o modo como eles estão lidando com essa questão, tentando fingir que não é um problema grave, tentando fingir que não está acontecendo nada. Então isso sim que é preocupante, e isso sim deve ser pressionado. Deve haver uma pressão tanto de espanhóis progressistas ou de esquerda, para que isso seja confrontado, e deve também haver uma pressão internacional de modo que outros países, até o Brasil entrou nessa briga agora, né, o Lula até se manifestou, para que haja um reconhecimento desse problema gravíssimo que é esse preconceito e que se reflete no mundo inteiro, porque assim, alguém assiste isso em outro país, alguém que acompanha a Liga Espanhola de Futebol vai assistir isso e vai ficar chocado, fala, que é isso? O que está acontecendo aqui? Então não é aceitável, e eu presto solidariedade aqui ao Vinícius Júnior também, porque realmente não deve ser fácil ele ter que diariamente confrontar esse tipo de insultos racistas que são, sabe, degradantes e inacreditáveis. Bem, quero saber o que vocês pensam sobre essa história toda, se vocês viram o rolo de ontem, né, porque isso aqui foi, sabe, televisionado e muita gente ficou chocada com a situação. Não, como eu falei, não é a primeira situação com o Vini, mas essa última agora foi bem grave. E tem havido cobertura na imprensa espanhola de maneira bastante ambígua, assim. Alguns canais estão muito mais incisivos, cobrando postura, enquanto outros estão ali passando um pouco de pano para a situação, dizendo assim, ah não, mas o Vinícius provocou. A situação é bem complicada e eu acho que vale, sim, uma reflexão nacional, coletiva dos espanhóis sobre isso. Se vai acontecer, eu não sei, porque a tendência agora, como eu falei, é esse crescimento aí, pouco a pouco, da extrema-direita na Espanha, o que é algo que também
tem que preocupar bastante quem é estrangeiro, quem é imigrante, quem é refugiado, quem é de outras etnias, porque de fato isso pode afetar tremendamente a vida das pessoas. Bem, como é que você entende isso? Deixa embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força. Só lembrando que nessa próxima sexta-feira, dia 26 de maio, eu, Caroline Arcari e Thiago Egg, os autores de Olga Descobre Democracia, esse livro infantil para levar conceitos políticos para a criança, estaremos em São Paulo, na livraria Martins Fonte, da Avenida Paulista. A partir das 6 horas da tarde estaremos lá para assinar o livro, autografar o livro. Então, se quiser lá e conhecer a gente, me conhecer a Carolina Arcari, conhecer o Thiago Egg, a gente estará lá com o livro. A gente fez um lançamento em Curitiba nesse fim de semana, foi muito lindo, sabe? Foi emocionante. Teve a contação de história com a Samara e que foi uma coisa linda demais, foi emocionante, foi um encontro com vocês. As crianças puderam ouvir a história da Olga, sabe? E também compreender um pouquinho mais o que é democracia e quão importante a gente resguardar certos valores democráticos para que diferentes posições e vozes possam se manifestar e defender os seus direitos e sua visão de mundo. Então, enfrentar esses preconceitos históricos é de modo essencial para preservar também direitos democráticos e direito de dignidade humana. Então vamos esperar vocês nesse próximo dia 26 em São Paulo. Apareça por lá, vai ser bem legal de conversar, se encontrar, dar um abraço. Então é isso. Um bom dia para vocês, se cuidem por aí e até mais. Tchau! Ações, commodities, criptomoedas. Esse mundo das finanças e dos investimentos pode ser uma loucura e confundir muito. Olá, meus amigos queridos do Henri Bugalhos. Eu sou o Eduardo Moreira e queria te convidar para uma aula que a gente vai ter no dia 30 de maio, uma terça-feira às 8 horas da noite, para simplificar essa confusão toda. Você vai aprender que só existem 2 tipos de investimentos que realmente importam. E em menos de uma hora vai compreender na totalidade como é que esses tipos de investimentos funcionam. Uma aula para mudar completamente a sua relação com o mundo das finanças e de investimentos. Para se inscrever, é só você clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. E rapidamente e gratuitamente você vai poder participar dessa aula. Chame seus amigos e amigas para participar também. A gente se vê lá.